Estamos de volta e agora eu quero me dirigir à pastora Simone, nossa convidada especial, juntamente com o pastor Josué. Pastora Simone, eu sei que vocês têm uma agenda bem intensa, né? Muitas ocupações, muitas atividades, tanto na área ministerial, em outras áreas também, e atender às demandas do campo. As pessoas às vezes têm uma curiosidade. Eu estava vendo que o pastor José falando no bloco anterior sobre ali dar o remédio na mão da senhora, cuidar e ali conversar, respira e tal. Muitas vezes a pessoa conhece o pastor Josué, a pastora Simone lá da sede, vê ali diante dos holofotes, das câmeras, né? Um grande líder, mas não sabe, muitas das vezes, o que um líder passa nos bastidores. Porque a gente tem também os desafios do dia a dia, né? Como é ser a esposa de um pastor presidente hoje, como é ser presidente das Amadas do Pai, como é estar hoje à frente de um trabalho grande como o Ministério Vila Nova. Então, ser a esposa do pastor Josué é ser realmente esposa de um homem normal, né, e ser esposa de um pastor é ser abençoada 2 vezes. Meu Deus, que coisa linda. Então, Glória a Deus. é algo gratificante, é como você disse, assim, uma pessoa, né, principalmente um homem, principalmente que eu escuto muitas mulheres aí, pensar, né, de um homem, igual você disse, de um pastor presidente, né, todos os dias, quando ele não podia dar o remédio, né, na mão dele, dar para mim, ele deixava tudo em cima, assim, na mesa e pedia a menina que trabalha para dar, ele não confiava nem que eu tomasse, ele queria que a menina desse, né. E toda manhã a Liliane, que trabalha lá em casa, ela pegava também uma vasilhinha de fruta. Por que que eu estou contando esse detalhe? Porque você perguntou assim, Sim, ótimo, não é graça. no Claro, claro. do dia a dia, né. E aí ela dava aquela fruta para mim todos os dias ali, porque ele pedia, né. Mas o que eu ficava mais, assim, em relação a um relacionamento, a um casamento, e hoje até me dói, é de pensar que ele ia, né, todas as vezes que ele ia para a igreja, que ele ia ali para o púlpito, que ele ia ministrar, ele estava preocupado de eu fazer alguma besteira lá em casa. Então ele fazia tudo, ele ligava para amiga, era para filha, para qualquer um para ir lá para casa estar comigo, Era para mim desafiador para vocês dois, a senhora vivendo o problema e ele acompanhando de perto. isso. Só que eu estava num estado que eu não tinha noção, hoje que eu tenho noção disso, entendeu. Então assim, eu vejo que igual você falou, como que é ser esposa, né, na verdade eu vejo nós 2, não só ele, né, eu também, mesmo tendo todas essas atividades, sendo uma pastora presidente, eu vejo que a gente tem muita abertura com as ovelhas, né, com a igreja. Eu vejo que eles não têm essa dificuldade de: "Ah, como que é o pastor Josué?" A gente é muito à vontade, Muito acessível, muito muito acessível, simples, essa é a marca de vocês. né, tanto é que eu sei que muitas pastoras jamais contariam um testemunho igual eu conto, né, um pastor, vamos dizer, pastor presidente nunca contaria essas, Vocês são muito transparentes, né, parceiro? né, nunca choraria, né, diante da igreja. Então, assim, a gente é muito transparente, mostrando exatamente que é isso, que é só a gente não é um cargo meu, não é um cargo, né, não é um ministério meu, não é um ministério dele. Foi Deus que colocou nós para fazer alguma coisa para ele. Mas eu sempre falo assim: "As ovelhas não são nossas", né. Muitos pastores: minha ovelha", não somos Só nós. estão cuidando. Só está cuidando que as ovelhas de Jesus, né, e nós somos também uma dessas ovelhas, né, que tem que ser cuidada. E uma coisa interessante que você falou, eu me lembrei que muita gente perguntava para mim, pastora Aline: "Doutora ou pastora? Qual dos 2?" Os 2 Aline mesmo. Então, pastora Aline, eh, eu sempre fugiu, As pessoas perguntavam sempre para a senhora. isso, sempre perguntava, né, para mim como que era, né, ser esposa de um vereador, que ele já foi vereador, e agora ser de um pastor. Eu falava assim: "Não, a função um pouco é parecida, porque vereador é cuidar de pessoas, dos cidadãos e tal, pastor cuidar das ovelhas, mas a diferença é porque você está fazendo a vontade de Deus, e o melhor lugar para se estar é dentro da vontade de Meu Deus, com certeza. né. Então, assim, eu sei que o momento aqui é como casal, então o que que eu falo, é que todos os casais, principalmente os homens que têm essa dificuldade, seja fiel.
Seja fiel não só pela sua família, mas por Deus, né. Seja fiel a Deus, cuida da sua família, a família que Deus colocou, né, para ser cuidada. Então que Deus possa, entender que você está sendo fiel não é a mulher, primeiramente a Ele, né. Glória a Deus. Então assim, é o que eu falo aqui, gente, vale a pena, né, vale a pena, porque assim, ele passou com o vereador, que a gente sabe também que não é fácil manter um casamento diante do não é ministério, né, diante da política, né, função política, do ser um político, é muita assédio, é muita coisa, e graças a Deus, né, ele passou, né, e hoje eu não vejo ele com aquela arrogância: "Eu sou um pastor, presidente". Não, eu vejo ele como o meu crente, o meu Josué, para aquele estado, quando era solteira, queria falar o nome, não lembrava ali, aí falava: "Que crentinho". E aí minhas irmãs começou a falar crente, aí eu comecei, mas hoje eu falei assim: "Não, eu tô ficando muito velha para falar crente". E agora eu tô falando de Josué, aí daqui uns dias eu vou fazer igual a Aline, né, Aline, pastor de pastor Josué. Amém, sua pergunta. Mas eu acredito assim que muita liderança, pastora Simone, elas levam um peso muito grande até por querer colocar essas máscaras, né? Na igreja só uma coisa, em casa só outra. E acho que a pessoa acaba se embaraçando nesse tanto de papel que ela vai colocando na vida dela, esse tanto de máscaras também. Então é tão importante, desde que eu fui para Vila Nova, né, que eu sempre comentei com a Dei, falei, gente, nunca vi pastores tão acessíveis e pastores presidentes. É porque eu cheguei na igreja e eu fiquei encantada quando eu vi a senhora recepcionando os irmãos na porta. Falei: "Gente, como a pastora Simone é tão humilde", aquilo ali me encantou. E foi um dos motivos que eu quis ficar na Vila Nova, porque a sua acessibilidade, né, e aquele amor no olhar, aquele acolhimento, eu acho que todo mundo precisa muito disso. Eu falo que as pessoas às vezes pensam que fazer a obra é só pegar o microfone, é só pregar, é só cantar, e não, é um abraço, é um acolhimento, é um olhar, a pessoa fala: "Nossa, eu estou sendo visto", né. Pessoa que vai para a igreja, às vezes, com tantas feridas, até de rejeição. E ela encontra alguém para acolher ela, para olhar para ela e falar: "Eu estou te vendo, né? Jesus te ama, eu também estou aqui para te amar, estou aqui para te ajudar, para te auxiliar". Não tem nada melhor do que isso, né? Isso cura também as pessoas. E a gente plagia vocês, viu? Nós faz lá na igreja também. Nós aprendemos. Outro dia, assim, a gente fica lá na porta recebendo os irmãos, durante o louvor sai cumprimentando os irmãos da igreja. É gostoso, né, pastor, ter essa interação com os irmãos, as pessoas que É porque se não for acreditam no ministério da gente, né? conta, né. Sim. E isso é importante também. Não basta aprender estar cumprindo ali um papel, né? O importante é fazer aquilo ali com amor, né? E ter esse acolhimento de verdade. E assim, eu vejo também que às vezes as pessoas se vestem, né, dessa autoridade, vamos dizer assim, pastor, pastora, mas também parece que pela cobrança de alguém. Porque tem, igual você disse, tem alguns que querem ser acolhidos, mas também tem alguns que querem, como que é? Achar que está acima deles, Sim. entendeu? Tem alguém acima, o pastor está acima de mim, então ele é intocável, ele, né, veste de realmente de pastor, e não é por aí, porque aí por isso que tem tanto se adoecendo, né, porque igual você falou, se a pessoa não se abre. Pastor Josué, eu Sim. queria, não sei se vai dar para a gente resumir agora, mas qualquer coisa eu faço a pergunta, o senhor responde no próximo bloco, Tá bom, porque eu queria, porque assim, eu sei que é desafiador, né? Hoje nós estamos pastoreando uma abençoada igreja, graças a Deus, a Aline trabalhando na área dela de psicologia, e a gente tem algumas outras coisinhas que a gente faz, as nossas palestras cresceu muito, graças a Deus, a gente palestra hoje no Brasil inteiro, e às vezes falta tempo, a gente tem que ter uma certa sabedoria, né, um dinamismo ali, um jogo de cintura, para não comprometer o tempo que é do casal, das filhas, né? E eu fico imaginando um pastor presidente, que eu pastorei uma igreja, eu pastorei 350 igrejas. Ainda tem as coisas da família, os negócios da família, uma série de outras coisas, né? Hoje tem filhos, noras, genros, netos e netas. Como que é, pastor? A gente fala muito nas palestras sobre tempo de qualidade. Como que é gerir esse tempo, administrar esse tempo, atender as demandas do ministério, as demandas pessoais, sem deixar a esposa, os filhos, os netos desvanecidos? Mas o senhor vai responder depois do intervalo comercial. Eu quero ouvir o pastor José, a pastora Simone, com muito mais. Até daqui a pouco.